Olá a todos. Hoje a gente vai falar sobre niilismo. Desde já, inclusive, quero agradecer a todos que têm acompanhado esse canal, que são inscritos aqui. Às vezes a gente esquece de agradecer, né? E o pessoal sempre está aí acompanhando. Agradeço muito, né, a força que vocês têm dado, porque se não fosse a audiência que eu tenho aqui, não faria sentido, né, em propor estudos, aulas e temas diversificados em filosofia, história e teologia. Então eu agradeço muito para você que costuma assistir meus vídeos, beleza? Ainda que não seja, né, lá um volume muito grande de pessoas, mas é um volume suficiente para ser considerado até maior do que uma sala de aula, né? Então, muito obrigado por acompanhar. E o tema hoje é intrigante, porque ele vai lidar com questões relativas, claro, à existência, é o que nos interessa, afinal de contas, mas de uma perspectiva mesmo existencialista. Na verdade, existe uma certa controvérsia, por exemplo, se Nietzsche, que tratou profundamente do niilismo, fosse um filósofo existencialista. Mas sem dúvida nenhuma a gente pode dizer, ele está com o pé no existencialismo, certo? Assim como outros também podem não ser necessariamente existencialistas, mas estão com o pé no existencialismo, como é o caso do Kierkegaard. Apesar que o Kierkegaard, ele, alguns dizem é o pai do existencialismo, outros dizem não, ele nem era existencialista. Essas questões peculiares e discussões filosóficas que são mais superficiais não nos interessa agora, tá? O que interessa é saber realmente o que é niilismo. E se teve um autor, se teve um literato que tratou profundamente desse termo, este cara se chama Fyodor Dostoiévski, tá? Então, inclusive ele influenciou profundamente o Nietzsche, né? Eu vou até repassar uma recomendação para vocês aqui de um filme que eu assisti. Claro que é muito melhor você ler os livros, mas assistir o filme também dá aquela impressão fundamental da narrativa que o Dostoiévski queria passar, que é o que importa, né? Como novelista, a dramatização que ele faz da história, em vista de fazer um contraponto e um contraste que eu acho genial entre graça divina. O que é graça no cristianismo? É favor imerecido. Tá? Para mim, sinceramente, eu acho que a maior mensagem cristã que existe é essa e que é de uma sofisticação que, olha, é sensacional. Apesar que existe um paradoxo, né, da graça, que eu até prometi que ia fazer um vídeo, mas não fiz ainda. Mas o material, o que eu escrevi, está guardado, então um dia ainda pretendo falar sobre esse tema, que é um pouquinho complexo. Mas a mensagem da graça ela é tão fundamental para o cristianismo, porque ela fala de que não é o homem que merece a salvação, ele a recebe na medida que reconhece a sua miséria ontológica e admite, certo, o presente de Deus. Claro que haverá discussões que uns dirão, mas ele recebeu o dom de Deus, logo isso aí é como se fosse uma coisa meio inata, né? Deus deu para o cara, então ele não tem mérito nem mesmo de aceitar o presente, certo? Ou o que seria dito como predestinação, tá? E aí há toda uma celeuma, uma briga que eu já falei várias vezes nos meus vídeos aí sobre a discussão calvinistas, arminianos, e aí você tem outras vertentes, né? Você tem a vertente tomista, a vertente luterana, a vertente molinista, que são vertentes que se alternam um pouco aí dessas duas principais. Mas no fundo, uma sempre tende mais ao calvinismo ou mais ao arminianismo, né? O molinismo, quem sabe, pode ser até alguma coisa à parte, enfim. Então, esse contraste que o Dostoiévski faz da graça divina com o niilismo, que é a destruição, que é a secura completa da alma, que é o reducionismo até o nada. É um troço assim que, olha, é fenomenal, cara, é fenomenal. Então, o que eu queria passar para vocês aqui, como recomendação, é o filme Crime e Castigo, certo? Que vai falar da história do Raskolnikov. Cara, vocês não leram o livro? Aí você fala, não tenho tempo para ler o livro. Eu estou trabalhando, estou fazendo um monte de coisa, estou estudando, eu tenho que ler outros livros porque faz parte da minha faculdade. Beleza, então aproveita um tempinho, né? Que você já estudou, você já se dedicou, você já trabalhou, tá numa folga, não tá fazendo nada, não vai sair com a namorada nesse determinado momento, fala assim, vou assistir um filme. Aí você vai lá no YouTube, tá? Porque esse filme tá aqui no YouTube. E clica aí Crime e Castigo. Tem a parte um e a parte 2. Essa obra foi, se não me engano, foi até premiada, né? Feita aí pela BBC, como no formato minissérie. E foi também, olha que interessante, filmada lá em São Petersburgo. É um negócio interessante, cara. Então, eu aconselharia vocês a assistirem, caso não tenham visto ainda. Se você tiver condições, né, e tempo para ler o livro, porque é um calhamaço enorme, leia o livro, que é melhor ainda. Mas se não tiver tempo, assista o filme, que você vai ter a impressão. A interpretação dos atores está fenomenal. É em formato minissérie, mas aqui no YouTube está dividido em duas partes, tá? É muito bom esse filme. E trata exatamente dessas questões. Olha só que interessante. Esse filme, cara, da BBC,
a respeito do Raskolnikov, da obra do Dostoiévski, Crime e Castigo, vai tratar de um tipo de mentalidade que é muito parecida com os nihilistas contemporâneos. Como, por exemplo, um modo destrutivo que você vê nesses dois jovens aí que fizeram um ataque à escola de Suzano, certo? E que depois se suicidaram. Não tem uma representação maior do que um niilismo como esse. Claro que é um tipo de niilismo, porque o niilismo ele não pode ser representado apenas por uma vertente. Só para você ter uma ideia, a gente pode falar aqui, por exemplo, de niilismo moral, de niilismo político, de niilismo existencial. Ah, tome nota disso. O niilismo existencial, ele significa que a própria existência do sujeito, ela não teria qualquer sentido, não teria qualquer finalidade. É a questão do finalismo da teleologia que eu sempre coloco aqui como contraposição de sistemas emergenciais e complexos, que têm maior força no mundo moderno do que a teleologia, nos leva ao niilismo no ponto de vista de visão de mundo, de cosmovisão. Então é um troço tão intrigante, né, que faz com que a pessoa simplesmente veja a vida sem propósitos. E uma vida sem propósito não deixa de desembocar num niilismo existencial, né? Que representa exatamente um cara que, sei lá, sofreu algum trauma, algum bullying. Todo mundo acha que já sofreu bullying na escola, né? Eu, por exemplo, estava dando aula esses dias numa escola e, e a molecada já começou a zoar, a imitar, né, o professor, por aí vai. Aí você percebe, poxa, até a gente, né, na posição de alguém que está passando conteúdo e que tem autoridade, é zombado, né, por essa molecada. Agora você imagina a zombaria que há entre eles, né? E hoje em dia tem um elemento ainda mais forte, que é uma coisa que também me deixa um pouco pé atrás de ficar dando aula no ensino médio. Eu até tô meio parando com isso, mas enfim. Que você tem o fator da tecnologia, certo? Então, eles gravam, eles expõem, é, eles motivam outros a ver aquilo, eles brincam com a imagem. Tem vários recursos para isso, né? Não é só o Photoshop. Os recursos que você tem no Android, por exemplo, um telefoninho vagabundo qualquer. Não que o Android seja vagabundo, né? Mas eu tô falando qualquer telefone que tem Android. Você tem lá os aplicativos que você utiliza para zoar uma foto e... Bom, você sabe como que isso é, né? Então, o bullying, ele tem ainda o fator, pelo menos atualmente, de uma superexposição fomentada pela tecnologia. Então, é, aí entra um elemento que é preocupante e que a gente não tem que desconsiderar. Ainda que eu saiba que a educação aqui no Brasil é toda sucateada e que a escola pública ela representa ah, um tipo de reunião de pessoas que não estão ali interessadas em aprender, certo? Estão, na verdade, por obrigação. E isso dá uma tremenda dificuldade para os professores, tá? Ah, e daí a minha simpatia, as pessoas me criticam por isso, mas tem que falar aqui, que eu tenho sim uma certa simpatia por escolas militares, por conta da disciplina, né? E do respeito que os alunos têm ao professor e a liberdade que o professor tem de dar aula sem ficar se preocupando, né? Se ele vai ter que se defender de uma acusação, de uma ofensa, né? Ou de qualquer outra coisa. A única preocupação do professor, pelo menos é o que eu tenho visto em algumas escolas, claro que sempre tem exceção, né? Mas em geral a única preocupação dele seria passar o conteúdo. Não é uma coisa mais maravilhosa do que isso, porque ele estudou para isso, né? Bom, então essas escolas têm toda essa problemática, né? Que caem nesse niilismo existencial, certo? E também, obviamente, isso está vinculado a uma redução da moral também. E aí, entenda a moral como ética, tá? Não vou fazer essa divisão agora. Porque se não há propósito na vida, se há um caráter de sistemas complexos que surgem por emergencialidade, bom, o que isso desemboca também é num despropósito, de novo, agora no ponto de vista que sequer a moral pode ser justificada, sequer a ética pode ser justificada. E daí a coisa fica realmente problemática. E é exatamente nesse sentido que o Friedrich Nietzsche vai trabalhar, tá? Nietzsche ele vai trabalhar, por exemplo, diz aqui o Mário Ferreira dos Santos, que era um cara que estudou profundamente o Nietzsche, com alguns conceitos de niilismo, certo? Os principais, obviamente, como eu já falei em outros vídeos e vou repetir aqui, é o niilismo negativo, o niilismo positivo, o passivo e o ativo. E eu vou explicar um por um de novo, mas agora de uma nova perspectiva da contextualização que eu estou dando neste vídeo, à luz, tá, dos acontecimentos concretos e das tragédias que temos visto aqui no Brasil e no mundo, tá? Olha só, a primeira questão que a gente tem que trabalhar aqui é o conceito, né, do termo. Acho que isso aqui é o início de tudo.
entender o conceito niilismo antes de tentar alocá-lo, né, em alguma perspectiva diferenciada ou variada. Veja que a palavra é em latim nihil, eu não sei se eu pronunciei certo, mas enfim, Nihil, significa nada. Ex nihil veio do nada, tá? Podendo assim ser definido como uma redução ao nada também, porque a gente está falando de niilismo. Então, é uma redução como que retroativa ao nada, tá? Se do nada, supostamente, poderemos dizer, claro que não é assim, mas se do nada as coisas vêm, retroativamente elas se retornam para o nada, tá? Uma redução ao nada. Isso já é controverso, mas olha só que interessante. O termo era utilizado, na maioria das vezes, isso aqui bem antes de Nietzsche, com um intuito polêmico para designar doutrinas que se recusavam a reconhecer realidades ou valores em termos de admissão e consideração de importância, como por exemplo da tradição. Quando havia uma recusa desses valores, então esse sujeito era dito niilista, e isso de um ponto de vista pejorativo. Veja só um exemplo. Hamilton usou esse termo para qualificar a doutrina de David Hume, que nega a realidade substancial, do ponto de vista, obviamente, ontológico, né? Como sendo um niilista, certo? Bom, nesse caso a palavra, então, ela quer dizer fenomenismo, porque limita o campo do conhecimento possível aos fenômenos, certo? Há um elemento, portanto, no niilismo, pelo menos no niilismo como era utilizado antes de Nietzsche, da perspectiva do fenomenismo. Eu não tenho acesso à essência das coisas, pelo menos na época do Hume ele não tinha. Hoje eu já falei no outro vídeo sobre cientificismo que a ciência está galgando essa busca das essências, cada vez de maneira mais ativa, principalmente quando se fala de física e mecânica quântica. Bom, só que Hume não sabia disso. E aqui há um caráter de fenomenismo em Hume e todos aqueles que eram acusados de tal. Em outros casos, porém, o termo é empregado para indicar as atitudes dos que negam determinados valores morais ou políticos. Então, o niilismo tem a ver com a redução ao nada, do ponto de vista de uma negação, caros. Negação. Isso aqui é fundamental. Porque eu não sei se vocês lembram, eu já falei, imagino em algum vídeo isso, se não falei, me desculpe, mas ainda falarei. Ah, sim, eu preparei na verdade, um PowerPoint sobre epistemologia, e é ali que eu falo sobre essa questão, mas eu já vou adiantar para vocês aqui porque eu não apresentei esse trabalho ainda. É assim, o conceito, ele é uma expressão, certo? A gente pode colocar como uma operação mental, certo? Operação intelectual do objeto. Você tem um objeto, esse objeto, por exemplo, pode ser um livro. Tenho um livro em minhas mãos. Esse livro é real, eu sinto, eu toco ele, enfim, faz parte de uma realidade que eu estou acessando através do meu aparato cognitivo. Então eu tenho uma representação mental desse livro no meu aparato cognitivo. E daí a ideia de conceito. Só que conceito não é só relativo ao objeto. Conceito ele também é relativo a sentimentos, né? Como pensar, por exemplo, dor, prazer, angústia, felicidade. São coisas abstratas. Então são objetos abstratos que eu estou lidando do ponto de vista também com os conceitos. Assim como eu sei que existe felicidade, eu sei que existe a cadeira. Só que não dá para me categorizar a cadeira e a felicidade da mesma forma, certo? É óbvio que a cadeira representa objeto material e que felicidade representa aquilo que a gente poderia chamar de um sentimento, né? É uma abstração, certo? Bom, claro que a abstração também tem um significado mais profundo na filosofia, mas a gente não vai entrar nisso. É, Da mesma forma, em matemática, a gente não está necessariamente trabalhando com sentimentos, beleza? Claro, óbvio. A gente está trabalhando muitas vezes até com equações, com a lógica também, mas com a equação. E quando você faz equações, você precisa também utilizar o conceito que você tem da simbologia, dando número e por aí vai. E há um outro ponto de vista que é relativo na modernidade, principalmente pós-modernidade, né? Que é o elemento computacional da informática, que é a virtualidade. Então hoje a gente admite também objetos virtuais. Então você veja que o conceito ele pode tocar várias categorias diferentes aqui e que ele é utilizado para quê? Para ser somado
ou subtraído em via de se fazer um juízo, certo? E o que raios é fazer um juízo? É justamente subtrair ou somar conceitos. Simples assim, tá? Bom, então, quando você está falando de niilismo, o que você está fazendo? Você está reduzindo, certo? Ao nada. Então, você, na verdade, você está destruindo, talvez legitimamente ou não, porque é claro que tem um elemento legítimo no niilismo, senão ele não teria a força que tem, certo? Senão não valeria o contraste que há entre niilismo e graça nas obras de Dostoiévski. Se não houvesse esse contraste, não adiantaria nada, né, cara? Você fazer o contraste. Do ponto de vista que o niilismo tem sua legitimidade, tá? Porém, ele é então esse ponto de vista negativo. Mas nos juízos que nós fazemos na vida, não só o ponto de vista negativo, tem um ponto de vista também positivo. Até no que se refere a sentimento, que é otimismo ou pessimismo. Mas aqui, quando eu falo de juízo, eu não estou falando de sentimento, de ser otimista ou pessimista, mas de fazer juízo de algo mediante um processo que reconheça a sua própria descritividade, porque quando você tem um termo, o termo expressa o conceito, expressa de maneira falada, de maneira escrita. E quando você tem uma proposição, a proposição expressa o juízo de maneira falada ou de maneira escrita. E daí, com essa expressão da proposição, você tem o silogismo, que vai trabalhar ali com duas proposições e uma conclusão, geralmente. Certo? Então, é, se niilismo é só negação, será que podemos ser niilistas e sempre negacionistas? Simplesmente porque não temos justamente aquilo que eu falei no comecinho do que representa o niilismo, moral e existencial, que é um propósito para a vida, porque essa é a força do niilismo. Onde raios está o propósito da vida? Cristãos, religiosos não terão, ou qualquer outro religioso não terá problema para trabalhar isso, porque eles tiveram já toda a estrutura da sua visão de mundo voltada para essa perspectiva do propósito, né? Mas que aí seria discutível e a gente vai ver à luz do ponto de vista do Nietzsche. E olha só o que Gorgias dizia, que interessante. Em termos filosóficos, niilismo é a doutrina que admite que o nada, além de ser ou de haver, é capaz de ser pensado. E o argumento de Gorgias que o defendia era o seguinte: se eu posso pensar em alguma coisa, é porque existe. Ora, posso pensar no nada. Logo, o nada existe. Aí fica a questão. Esse raciocínio do Gorgias estava correto? Segundo Mário, ele vai dizer que isso aqui é um silogismo falso, tá? É o que a gente chama de falácia. Por quê? Não se prova que tudo sobre que podemos pensar existe. Porque o pensamento só pode, de per si, afirmar a existência em que pensa, não uma existência fora do pensamento. Então, se eu falo que o nada, se eu falo do nada é porque eu estou pensando no nada. Logo, o nada existe? Fora de mim? Ué, mas por quê? Porque o nada que eu estou reconhecendo e dizendo que existe é o que está no meu pensamento. Mas não necessariamente o conceito que está sendo trabalhado no meu pensamento é aquilo que está fora de mim, tá? E que, na verdade, pode ter nascido de um sentimento de ausência. E a ausência não prescreve necessariamente um nada que seja absoluto, tá? E até a existência do nada absoluto parece ser profundamente contraditório, como diria Platão e Aristóteles respondendo a Parmênides. Parmênides diz: o ser é, o não ser nada é. Ora, se o ser é e o não ser nada é, e o não ser é uma negação do ser, ele é uma negação. Então ele é essa representação dessa negação. Agora ele existe como absolutidade? Aí, meu caro, para Parmênides, sim, mas para Platão, pelo menos até onde eu entendi Platão, não, tá? Bom, mas aqui é o seguinte, qual que é a ideia do Mário em refutar aqui o Gorgias? Coisa que Platão já tinha feito antes com Sócrates, né? É dizer que pensar na ausência de todas as coisas, que é o modo de pensar sobre o nada, que em si é impensável, não é ainda colocar um nada nem realizá-lo, porque a ausência não implica sinônimo de nada, tá? No sentido de que o nada represente um absoluto que eu estou falando, beleza? Então, Gorgias usou de falácia. Isso aqui parece, assim, claro que quem defende o argumento ontológico pode me corrigir aí, mas aqui há uma similaridade com o argumento ontológico. Santo Anselmo, quando fala do argumento ontológico e diz que se um ser perfeito pode ser pensado, ele necessariamente deve existir, ele está transpondo o ser do seu pensamento, que é o ser perfeito,
mais perfeito do que possível for. E se ele é o mais perfeito do perfeito, então o que está sendo pensado tem que existir necessariamente justamente por conta da perfeição. Só que aí o Anselmo responde isso dizendo que tal coisa só vale para Deus, que é um ser perfeito. Não valeria, por exemplo, do ponto de vista aqui usado, né, no argumento do Gorgias em relação ao nada. Aí já não vale. Bom, enfim. Mas aí também aqui é um nada absoluto, né? Mas tudo bem. Voltemos agora para Nietzsche. Ele foi talvez o único a não utilizar esse termo com intuito polêmico, empregando para qualificar sua oposição radical aos valores morais tradicionais e às tradicionais crenças metafísicas, como, por exemplo, Hamilton falava a respeito de David Hume, porque David Hume negava, né, a realidade substancial, e essa negação representava, portanto, o niilismo. Nietzsche não usa o termo nesse sentido. Olha só as palavras do próprio sujeito aqui. O niilismo não é somente um conjunto de considerações sobre o tema tudo é vão, num ponto de vista existencial e moral, né? Não é somente a crença de que tudo merece morrer, mas consiste em colocar a mão na massa, em destruir. Olha só o que o Nietzsche está falando, cara. É o estado dos espíritos fortes e das vontades fortes, do qual não é possível atribuir um juízo negativo. A negação ativa corresponde mais à sua natureza profunda. Tome nota desse termo ativo, isso aqui é fundamental para a gente entender depois o que representa o niilismo de Nietzsche contrapondo ao próprio niilismo em si mesmo. É, imagine aquele garoto. Obviamente, eu não sei se ele chegou a ler alguma coisa de Nietzsche alguma vez na vida. Mas imagine algum moleque, qualquer adolescente, 17, 18 anos, ou sei lá, até 25, 26 anos, lendo esse texto aqui. Ah, quer dizer então que Nietzsche está dizendo que não é somente. Niilismo não é só você considerar que tudo é vão, mas você também trabalhar e colocar a mão em massa em vista dessa realidade para um processo destrutivo, cara. Em vista de uma transvaloração dos valores. Tem um caráter aqui revolucionário do ponto de vista nietzschiano apenas, tá? Não do ponto de vista de uma revolução socialista, até porque Nietzsche não era socialista, coisíssima nenhuma. Mas tem um caráter revolucionário de um ponto de vista aristocrático, aí sim, certo? Porque Nietzsche queria acabar com os valores burgueses, aqui o Mário vai até falar, ele diz assim, ó, assim neste caso, niilismo também pode significar a destruição de todos os valores para afirmar outros. É, e ele diz, mas Nietzsche foi inicialmente o grande crítico do niilismo. E aí é isso que é interessante que às vezes as pessoas confundem. Se Nietzsche foi crítico do niilismo, como é que ele está defendendo a destruição que representa o próprio niilismo? Vejam bem, olha só. Ele foi crítico do niilismo e o classificou de modo básico em ativo e passivo, e por outro lado em positivo e negativo, o que permite inúmeras combinações posteriores, como visto, por exemplo, em Deleuze. Quando você fala de niilismo negativo, ele consiste na não oposição ao destrutivo, certo? Ele é negativo, mas ele não se opõe em termos de destruir a ordem vigente. E o Nietzsche via, por exemplo, o cristianismo e outras religiões justamente dessa maneira. De ver na religião, às vezes até a religião búdica, né? Apesar que no budismo ele tece ali alguns comentários que o diferencia, né, do cristianismo, fazendo alguma diferenciação. Mas do ponto de vista do cristianismo mesmo, ele diz que, bom, é negativo, porque é o platonismo do povo, porque é uma negação da vida, né? E sendo uma negação da vida como ela portanto, uma negação do amor fati. Meio que dizendo, olha, esse amor fati do Agostinho, que é o amor ao destino, é equivocado. Segundo ele que está falando, tá? Eu não concordo com isso, mas enfim. E daí o que se vê é que no cristianismo você tem um negacionismo completo ao ponto de negar essa vida mesma, que é a ontológica, que é a real, que é aquela que a gente sente, que a gente vibra, né? Que a gente comemora, que a gente chora, e, enfim, fica feliz, alegre, triste, tem raiva, dor, prazer, por aí vai. Negar tudo isso em nome de uma narrativa, né? E aí ele vai dizer, isso é niilismo. Obviamente que o cristianismo ele não tem esse negacionismo todo que o Nietzsche está pesando a mão aqui, o, porque o cristianismo não é necessariamente dualista. Ele se tornou em algumas vertentes, mas dualista principalmente ali na Baixa Idade Média, por conta da influência do Agostinho também, que tinha uma influência neoplatônica muito forte. Então ainda tinha aquele resquício, aquele peso, né, dessas perspectivas aí, mais voltadas ao abandono, né, dos desejos corporais em vista de desejos mais sublimes e por aí vai. Então o cristianismo, como herança, né, do judaísmo, ele não tem necessariamente esse expurgo completo do corpo, embora se veja algumas palavras de Paulo que se assemelham um pouco ao platonismo realmente. Bom,
E outra forma de niilismo é o positivo, é o reativo, certo? Positivismo, por exemplo, quando pretende destruir algo para ser substituído por algo, ele destrói uma coisa porque ele quer substituir aquilo, julgando melhor. Por exemplo, os tecnocratas e os revolucionários construtivistas, que seriam os culpados, né? Ah, não só eles, obviamente, mas é uma casta responsável por matar, entre aspas, coloque um aspas aí, matar entre aspas, Deus, porque isso representaria simplesmente destroná-lo, em vista de inverter valores. E isso pode ser feito também por socialistas, não necessariamente tem que ser os tecnocratas positivistas, né? Mas que redunda num apelo à tecnologia, como se isso pudesse trazer para nós as respostas existenciais que nós precisamos. E a gente sabe que não traz. A tecnologia, ela não tem a capacidade de trazer respostas existenciais. Então é niilismo também, certo? Socialismo principalmente, né, cara? Socialismo tem toda uma pretensão enorme de igualitarismo, né, que já é uma violência contra a subjetividade do sujeito, contra uma violência à idiosincrasia de cada indivíduo, certo? E, ao mesmo tempo, com tal pretensão, cai niilismo e distopia, diga-se de passagem. E o outro é o passivo. Niilismo passivo é o que aceita a destruição sem contribuir diretamente para ela, sem opor obstáculos, por cumplicidade passiva. O Schopenhauer ele pode se encaixar nessa configuração quando ele vê o mundo como representação e a questão da vontade, por ter uma influência budista. Obviamente que a filosofia de Schopenhauer ela tem um caráter kantiano, certo? Mas ela toca um pouco daquelas ideias orientais budistas, até para contrapor, né, todo aquele positivismo absolutista que eu falo dentro do idealismo, tá? De Hegel, que era o seu grande oponente à época. Então, Schopenhauer pode ser considerado aí, de certo modo, um niilista passivo. Por isso que Nietzsche acaba se distanciando depois, né, um pouquinho aí do Schopenhauer, até criticando. Porque Nietzsche ele queria representar algo que não fosse uma representação passiva na vida, porque a vida tem que ser justificada, se é que podemos falar justificação aqui, mas tem que ser experimentada com toda a nossa energia em termos de amar o destino. Eu já expliquei isso no meu vídeo sobre destino, onde eu falo que Nietzsche ele tem toda uma peculiaridade nessa conclusão, porque ele não está dizendo destino como teleologia, ele está dizendo destino como ocasião das necessidades que nos aparecem, às vezes, de certo modo, até aleatoriamente. Tá? E o sujeito é ativo, se ele estiver caindo no abismo, ele cai no abismo dançando, né? Ou sei lá, enfim, uma coisa do tipo. É ativo o niilismo que empreende uma ação destrutiva também, tá? Eis que o homem cria seus próprios valores e nega os valores coletivos, porque aí é aquela moral do rebanho que Nietzsche faz questão de querer negar. E isso todo mundo logo percebe de cara que cai em uma grande aporia, é a aporia do individualismo, da vontade de poder, porque se todo indivíduo, enfim, manifeste a sua vontade de poder, como raios essas pessoas vão viver em sociedade? Nietzsche poderia responder, é provável e totalmente necessário, quem sabe, que a vontade de poder manifeste apenas a uns poucos, já que né, não existe igualitarismo porcaria nenhuma e que os além do homem se manifestam na medida que se descobrem como tais, aristocratas. Ah, bom, e aí é o seguinte, a última forma de niilismo, que é o ativo, nega a si mesma e se torna ativa, tá? Por isso que é o niilismo ativo. É o niilismo que retroage, não passivamente, mas negando a si mesmo. E isso é um processo ativo. Há um rompimento, uma mudança na capacidade de valorar as coisas, havendo, portanto, essa transvaloração. O que vem depois do homem moderno, o que está além do homem, o que vem depois do homem positivista, que surgiu depois do homem do niilismo negativo, será o passivo? E o que vem depois dele? Aquele que, niilista que nega o niilismo, aquele que usa a tautologia. Se eu sou niilista e nego tudo, por que eu não nego o próprio niilismo? E se eu nego o próprio niilismo, enfim, sou um niilista ativo. É negar as forças de negação. Para isso, é necessário criar, portanto, novos valores. E essa cumplicidade será positiva ou negativa, na proporção em que colabore com a destruição para construir ou com a destruição pura e simples, para enfim mudar e inverter os valores. Nietzsche chamava-se de niilista ativo positivo, ele era ativo, mas do ponto de vista positivo,
pois desejava derrocar, mas não positivo positivismo, tá? É não positivo positivista, pelo amor de Deus. Era positivo no sentido de negar o niilismo entusiasticamente, pois desejava derrocar a escala de valores do mundo burguês de sua época para substituí-la por uma outra mais nobre e mais digna para o homem, mediante um processo chamado transvaloração dos valores, inversão, diria eu, da inversão. Porque a ideia de Nietzsche é que Platão é que inverteu Homero e que o que ele faz é reinverter ou então inverter a inversão dos valores. Os valores dos fortes, que eram encontrados na poesia grega, nas poesias das tragédias gregas e também nas epopeias. Né? Agora, em Platão, caem num processo que paulatinamente vai sendo crescente de um negativismo da vida até chegar a essas manifestações de resposta, positivo, passivo, o positivo é o reativo, né? Passivo e, enfim, o ativo. Logo a gente percebe que é uma grande narrativa na pessoa aqui do Nietzsche. Ele está usando uma narrativa, que pode obviamente estar errada, né? E, a meu ver, eu particularmente julgo uma falha no niilismo nesses termos, porque o nada, ele não é, como eu disse, absoluto, certo? No sentido de que se o nada nada é, ele já é alguma coisa, mas o é por negação. Até porque se eu falo do nada, falo como se tal já fosse alguma coisa. Não que eu esteja agora concordando, enfim, com Gorgias, né? Mas o que eu estou dizendo é que a gente pode pensar no nada sem uma atribuição rigorosa da sua absolutidade, certo? Voltando-me àquela questão da diferença entre nada absoluto e ausência. O que implica que ele não é total, certo? É uma ausência, não um nada total. É, portanto, subtração, necessitando daí um critério, olha só, para definir o que seria certo e errado diante daquela situação, daquelas circunstâncias, onde você pode ser até tentado a reduzir aquilo ao nada. Mas por que fazer isso sem antes usar de um juízo? Que tratam justamente de afirmações e negações, considerando critério adequado para podermos nos valer do próprio juízo em vista de validar ou não um certo niilismo. Há também de se considerar aqui, eu coloquei no meu escrito, o nivelamento temporal, a questão da tradição como deflagrada, né, na célebre frase aí do Isaac Newton, dizendo que estamos, enfim, nos ombros de gigantes e não podemos desconsiderar a nossa herança. Isso é reconhecê-la, na verdade, reconhecer a herança dos povos e, inclusive, a pluralidade que deveria ser preservada em via da própria civilização, evitando assim cair naqueles excessos, né, performáticos de narrativas relativistas ao extremo, que, embora imponham complexidade, acabam negando o valor de questões de verdade, do ponto de vista de verdade última, né, do ponto de vista de essencialidade. Bom, gente, basicamente é isso que eu tinha a dizer. Eu acho que a melhor resposta ao niilismo não é de cunho puramente filosófico, né? Embora eu tenha colocado aqui o niilismo como representando uma falha no quesito de juízo, certo? Que se faz dele, que muitas vezes é niilismo do ponto de vista arbitrário, e que negar o niilismo pela própria negação nihilista é uma boa saída nietzschiana, sim, mas ao mesmo tempo o Nietzsche acaba se valendo de um elemento que eu discordo, que é a questão de você destruir para trazer de volta aqueles tais determinados valores superiores dos fortes, e a gente sabe que é meio que uma pataquada aí, né? Porque se a gente olhar para os pré-socráticos, né? Para os povos pré-socráticos, aqueles caras que vieram antes de Sócrates, eu não estou falando só dos filósofos, mas de toda aquela sociedade, e, o Nietzsche idealizou demais aquelas pessoas. A gente sabe que na realidade eles eram pessoas comuns, assim como foi posteriormente e tal. E se Platão pesou a mão na sua dualidade, bom, isso foi, de certo modo, bem corrigido, inclusive até mesmo por Aristóteles, logo um pouquinho depois dele. É isso, gente. O assunto é extremamente complexo, mas o que eu queria dizer para finalizar é que a literatura é a melhor resposta ao niilismo. Embora o Nietzsche até conhecesse as obras do Dostoiévski, parece que ele não se valeu muito das respostas dadas por seus personagens, onde você encontra esse contraste, como eu disse no começo, de graça e de niilismo. E de todas as temáticas, discussões filosóficas que aparecem no livro do Dostoiévski, seja no Irmão Karamazov, seja na obra Crime e Castigo, que são as que mais me chamaram a atenção nesse ponto de vista. Então leiam essas obras do Dostoiévski, que vocês vão realmente ter a maior recompensa quanto a compreender melhor a vida
no ponto de vista de uma simulação da realidade, que são as histórias, né, do novelista russo Dostoiévski. E fato é, antes que eu até me esqueça de dizer isso, a gente já está terminando esse vídeo, mas fato é que, da mesma forma que você tem uma vertente niilista que ocorre na realidade, na existência, nos fatos objetivos, concretos, como no caso da criança, ou melhor dizendo, né, dos adolescentes que foram mortos por dois homicidas traumatizados, e que isso é apenas a expressão de vários outros acontecimentos que redundam também nesta tal provisão, entre aspas, do niilismo. De outro ponto de vista, você também tem um fato objetivo, que já é uma coisa redundante, obviamente, todo fato, sendo fato, é objetivo, e sendo objetivo é concreto, apesar que hoje em dia tem quem descreia, né, da objetividade das coisas. Mas é outro assunto, vamos entrar no mérito dessa questão. Mas existe variados exemplos de graça, assim como existem variados exemplos de desespero, destruição e niilismo. Eu posso citar para vocês um exemplo que foi transformado em filme, que é a do Soldado Doss. Né? Não sei se vocês já ouviram falar desse filme, mas o Soldado Doss foi à guerra, mesmo não acreditando que portar arma fosse algo adequado para um cristão e que, portanto, ir para a guerra matar pessoas era algo errado, segundo ele. Mas ele literalmente decidiu que ele iria para a guerra, certo? Sem portar arma. De certo modo, ali como um médico para auxiliar os soldados feridos. E este cara salvou um número enorme de companheiros, justamente porque ele teve a coragem de encarar uma guerra sem portar uma única arma. E aí não entra no mérito da questão sobre desarmamento, isso é outra coisa, a gente não está falando disso. Estou falando do ponto fundamental, essencial, daquilo que nós chamamos de graça, né? Como uma representação de algo que destrói o niilismo, negando a negação, certo? O que o soldado Doss fez? Ele foi para a guerra sem arma nenhuma. Claro que ele é um típico herói que não queria ser herói, né? Essa que é a grande verdade. Mas ele foi lá porque ele tinha o sentimento patriota de defender os países, e os próprios soldados se colocaram, né, diante dele com certa resistência, porque como o cara vai ir para a guerra sem usar arma? Que ridículo, né? Mas ao mesmo tempo, ele representava algo que era antagônico à guerra. Ele foi ser um objeto de contradição na própria guerra. Isso aqui é uma coisa extraordinária. Né? A gente está falando aqui, não é de uma obra literária, como é no caso da obra do Dostoiévski, como eu disse, é fundamentalmente importante entender as obras e lê-las, porque elas representam uma resposta ao niilismo, do ponto de vista da literatura, simplesmente porque há ali uma representação da realidade. Mas se você pega os exemplos do próprio Soldado Doss, ou de outros variados exemplos que você tem na história, você começa a perceber que esses objetos de contradição são a melhor resposta que a gente tem para o niilismo. Quer dizer, compare aqueles atiradores de Columbine ou de Suzano com o Soldado Doss da vida, que eram praticamente da mesma idade, mais ou menos. Né? O Soldado Doss, obviamente, era um cara jovem, com seus 20 e poucos anos, ou até menos, indo para a guerra. Né? Então, de um lado, você tem os caras que vivem na sociedade civil, não estão em guerra. E por um desespero niilista, claro que eu estou usando aqui de maneira um tanto exagerada o termo niilismo, né? Eu não sei ao certo até que ponto essas pessoas tiveram uma influência desse conceito. Pode ser que elas simplesmente tivessem um problema de cunho meramente, na verdade tinham, né? De cunho meramente psicológico, mas várias influências ali, né? Não uma só. Enquanto o soldado estava lá na guerra e não matou ninguém. Olha que contradição extraordinária, que contraste, cara, extraordinário. Você tem de um lado os caras que vivem na sociedade civil e que mataram pessoas por um desespero niilista. E você tem um cara que foi pra guerra sem armas para salvar vidas, sem ter matado ninguém. Olha, isso aí sem dúvida nenhuma, uma das melhores representações do que expressa aquele sentimento que a gente vê nas obras do Fyodor Dostoiévski também, aquilo que ele tentou expressar nas suas novelas. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar, tá? Você percebe aqui que o conceito de gratuidade, ele destrói o niilismo negando a negação, e esse ponto de negar a negação, Nietzsche, a meu ver, estava certo, e redunda em um reconhecimento do númeno. E aí o Nietzsche parece que não chegou nesse ponto, ele não está reconhecendo essa essencialidade. O Nietzsche ele só faz negar a negação, mas ele não reconhece que
a força de negar a negação, ela deriva de algo que aponta para o numênico, né? Eu já tinha até mencionado isso em outros vídeos. E que é um troço que a gente tem que reconhecer como, acredito eu, a melhor maneira, né, da gente lidar com essa desconstrução niilista que existe na pós-modernidade. Então, fico por aqui e até mais.